Hoje nós vamos estudar quadriláteros, que são polígonos de 4 lados. Olha só, nós temos um polígono de 4 lados, temos os vértices A, B, C e D, que eu coloquei aqui, vértices A, B, C e D. Temos os lados AB, BC, CD e DA, ok? Os ângulos internos. No vértice A, eu tenho um ângulo interno A. No vértice B, eu tenho um ângulo interno B. No vértice C, o ângulo interno C. E no vértice D, o ângulo interno D. Muito bem. E temos também duas diagonais, coisas que nós não tínhamos no triângulo. Lembra? Então, nós temos a diagonal AC e a diagonal BD. Ok? Então, esse quadrilátero é uma figura que tem duas diagonais. Eles podem ser côncavos ou convexos. Nós vamos estudar os convexos. Mas para conhecer, os côncavos são quadriláteros, olha, tem 4 lados, concorda? Mas um lado, se você prolongar ele e cortar o outro lado que tem os outros dois vértices, presta atenção. Nós pegamos CD e prolongamos. Então, como ele corta o outro lado dos outros vértices, AB, então ele é um polígono côncavo. O convexo, qualquer lado que você prolongue, não vai intersectar o outro lado com os outros dois vértices, certo? Se eu pegar aqui, ó, e prolongar, não vai cortar o lado AB. Se eu pegar BC, não vai cortar o lado AD. Se eu pegar BA, ele não vai cortar, se eu prolongar, o lado DC, certo? Aqui eu peguei CD e cortou o lado AB. Se eu pegar BC, vai cortar o lado AD. Entendeu? Se eu pegar esse lado, não vai cortar nada. Mas basta ter um que corte, que ele passa a ser um polígono côncavo, ok? Então vamos ver agora a soma dos ângulos internos de um quadrilátero. Olha só, convexo, ok? Muito bem. Tendo aqui um quadrilátero convexo, nós queremos saber a soma do ângulo A com o ângulo B, que são esses dois, o ângulo C e o ângulo D. Eu dividi esse quadrilátero em 2 triângulos, porque nós já sabemos quanto vale a soma dos 3 ângulos internos de um triângulo. Ou seja, a soma dos 3 ângulos internos de um triângulo vale quanto? 180 graus. Então, esses 4 ângulos aqui somados, que são 2 triângulos, tem que valer quanto? 360 graus. Então, olha só, A mais B1 mais D1 é igual a 180, certo? Agora, B2 mais C mais D2 é igual a 180 também. Concorda? Esse triângulo, ó, AB1, D1, soma 180. C, B2, D2, soma 180. Então, o que nós temos agora? A mais C, A mais C, mais B1 mais B2. Quem é B1 mais B2? B. Mais D1 mais D2, quem é? D. Então, essa soma que eu estou fazendo aqui vale quanto? 360 graus. Então, nós temos que A mais B mais C mais D, os ângulos internos de um quadrilátero convexo, mede 360 graus. Ok? Agora, vamos resolver quanto é a soma dos ângulos externos de um quadrilátero convexo. Repara só, os ângulos externos são o x, o y, o z e o t. Quanto vale a soma desses ângulos? Repara uma coisa, o A mais o x não vale 180? O B mais o y não vale 180? Assim como o C mais o Z e o D mais o T? Então vamos escrever isso. Então o que nós temos? AX 180, B mais Y 180, C mais Z 180, D mais T 180. Então isso aqui é 4 vezes o quê? 180. Isso dá quanto? Dá 720 graus. Certo? Então a soma de todos esses ângulos aqui, ó, C, o Z, o D e o T, o A e o X, o B e o Y, o B e o Y, dá 720. Nós não acabamos de calcular quanto valiam os ângulos internos? Nós calculamos quanto valia A mais B mais C mais D
e dissemos que valia 360 graus. Ora, se nós tirarmos daqui o A, o B, o C e o D, nós estamos fazendo o quê? Pegando de 720, retirando 360. Então, x mais y mais z mais t vai ser igual a 720 menos o 360, que é dos ângulos internos. Então, a soma dos ângulos externos vai ser igual a quê? 360. Certinho? Os quadriláteros, que são polígonos de 4 lados, têm uma categoria que são os quadriláteros notáveis, que são os paralelogramos, os trapézios e os trapezoides. Nos paralelogramos, que é a nossa aula de hoje, eu vou falar sobre o retângulo, o losango e o quadrado, ok? São figuras que têm lados opostos paralelos. O trapézio, ele tem o trapézio retângulo, tem o trapézio isósceles e o trapézio escaleno. Eles possuem dois lados paralelos e esses lados são as bases, a maior e a menor, que nós iremos estudar numa próxima aula. E existem também os quadriláteros notáveis, que são os trapezoides, que são quadriláteros que não possuem lados paralelos. Então, o paralelogramo é um quadrilátero que tem os lados opostos paralelos. Então, repara, este lado AD é paralelo a este lado BC. E o lado AB é paralelo ao lado BC. Assim, ele é um paralelogramo. O que acontece com o paralelogramo? Quando nós traçamos as duas diagonais, elas se intersectam num ponto que divide em tamanhos iguais. Ok? Esse tamanho é congruente a esse e esse tamanho é congruente a esse. Nós escrevemos aqui, ó, AF é congruente a FC e BF é congruente a FD, ok? Também colocamos aqui o que eu tinha dito antes, que AD é paralelo a BC e que AB é paralelo a DC, ok? Essa altura aqui, tirada numa perpendicular ao prolongamento da base, é a altura, que é a reta DE. Sempre que a gente vai medir a altura, a gente mede numa perpendicular. Quando você vai no médico e ele pede para você subir na balança para ele colocar aquele equipamentozinho aqui e te medir, você não fica bem retinho? Ou você fica assim? Ou melhor, assim. Certo? Você vai medir sua altura retinho. A mesma coisa você vai fazer com as figuras. Você tem aqui o seu chão, precisa prolongar porque aqui terminou desse jeito, mais curtinho. Então, para você descer uma perpendicular, você só estica aqui um pouco essa base. E você mede a altura na perpendicular, tá? Então, este H é a altura desse paralelogramo, ok? O ponto F é o ponto de simetria, que divide as diagonais ao meio. E assim nós temos as definições do paralelogramo. Então, um retângulo é um paralelogramo. Tem as características já descritas no paralelogramo, que eram quais? Os lados opostos paralelos, tá? As diagonais se intersectando num ponto de simetria. E agora nós vamos acrescentar as características do retângulo, que é um quadrilátero que tem 4 ângulos congruentes, e no caso reto. Por quê? Como os ângulos internos somados são 360 graus, se ele tem os 4 iguais, 360 dividido por 4, 90. Então, os 4 ângulos internos do retângulo medem 90 graus. Então, A é igual a B, que é igual a C, que é igual a D. Ou melhor, o ângulo A é igual ao ângulo B, que é igual ao ângulo C, que é igual ao ângulo D, que é igual a 90 graus. Ok? Os externos também, porque eles são suplementares, certo? Outra coisa que nós temos de característica do retângulo é que as diagonais são congruentes. No caso do paralelogramo, não eram congruentes. O ponto F dividia em segmentos congruentes. Mas no caso do retângulo, além dele separar em pedaços congruentes, os 4 são congruentes. Tá ok? Então, esse pedaço é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse, no retângulo. Muito bem. Agora vamos ver o próximo exemplo de paralelogramo, que é o losango, que é um quadrilátero que tem 4 lados congruentes. Essa é a característica do losango. Ele tem os 4 lados com a mesma medida. AB é igual a BC, que é igual a CD, que é igual a DA.
E as diagonais AC e BD se intersectam fazendo uma perpendicular, forma 90 graus entre elas. O outro detalhe importante é que essa bissetriz AC, ela divide esse ângulo aqui, ó, ao meio certinho. Ela é bissetriz do ângulo A e é bissetriz do ângulo C. E eles são iguais, tá? O ângulo oposto é igual, tanto aqui BD quanto AC. Essa outra diagonal BD divide também o ângulo B em dois pedaços iguais, porque é bissetriz, e aqui também divide em dois pedaços iguais, porque também é bissetriz de D. Então, os lados são iguais, as diagonais se intersectam numa perpendicular e são bissetrizes dos ângulos. A diagonal AC é bissetriz do ângulo A e do ângulo C, e a diagonal BD é bissetriz do ângulo B e do ângulo D. Vamos ver agora o quadrado, que é um polígono que tem 4 lados e 4 ângulos congruentes. Ou seja, o quadrado ele tem os 4 lados iguais, tem a mesma medida, e os 4 ângulos iguais. Assim como o retângulo, são ângulos retos, que medem 90 graus. Traçando as suas diagonais, elas também vão se intersectar no meio e vão ter segmentos congruentes, os 4 congruentes, assim como o losango. E outra coisa, elas também se intersectam perpendicularmente, igual o losango, e forma bissetriz no ângulo C, no ângulo A, no ângulo D e no ângulo B, igual ao losango. O quadrado, então, ele é o único quadrilátero regular que é simultaneamente um retângulo e um losango. Repara, essa característica dos ângulos serem iguais a 90 graus é uma característica do retângulo, certo? O losango não tem os 4 ângulos iguais, ele tem os ângulos opostos iguais, tá? Então seria assim, o A é igual ao C e o B é igual ao D, tá? Muito bem. Essa característica de ter os lados iguais é uma característica de quem? Do losango, porque o retângulo não tem os lados iguais, o losango tem. A característica das diagonais serem perpendiculares é uma característica do losango, assim como ser congruente. No retângulo também é congruente, certo? Então essa característica aqui serve tanto para o losango quanto para o retângulo. E a C, ser bissetriz do ângulo A e do ângulo C. E BC, ser bissetriz do ângulo B e do ângulo D, é uma característica do losango. Então, se eu falar um losango tal, eu posso estar falando de um quadrado. Se eu falar um retângulo de perímetro tal, eu posso estar falando de um quadrado. Isso às vezes acontece em questões. Vocês ficam procurando os lados diferentes, só que é um quadrado e os lados são iguais. Tá ok? Vamos ver algumas propriedades agora. Então, nós temos as propriedades dos paralelogramos. Quais são? A primeira propriedade é que os lados opostos são congruentes. Ou seja, AB é congruente a quem? A DB, a DC. Porque, olha só, esse lado aqui é congruente a esse lado aqui, certo? Outra coisa que nós temos, este lado aqui também é congruente a este lado aqui. Ou seja, AD também é congruente a BC. Então, isso aqui é o que nos diz a primeira propriedade, ok? A segunda propriedade, cada diagonal divide o paralelogramo em 2 triângulos. Então, repara, quando eu traço essa diagonal AC, eu estou dividindo neste triângulo ADC e neste outro triângulo ABC. Vocês viram? Olha só, diagonal, o triângulo de cima, ADC, o triângulo de baixo, ABC. Então, ele divide o paralelogramo em 2 triângulos iguais, congruentes. Então, no segundo caso, nós temos que o triângulo ABC é congruente ao triângulo ADC. É congruente ao triângulo ADC, ok? Se você pegasse essa diagonal aqui, também o triângulo ABD seria igual ao triângulo BCD. Onde, quando eu falo igual, eu estou dizendo congruente, porque igual é igual a congruente matemática, certo? Vamos ver então a propriedade 3. Os ângulos opostos são congruentes. Então, o que eu estou dizendo? Que esse ângulo, que é oposto a esse, eles são congruentes. Este ângulo, que é oposto a esse,
é congruente. Então, eu estou dizendo pela propriedade 3 que o ângulo A é congruente ao ângulo C. E o ângulo B é congruente ao ângulo D. Certinho? E a propriedade 4, o que ela fala? Que as diagonais se intersectam exatamente no meio, no ponto médio dessas diagonais. Se intersectam aqui nesse ponto M. E isso faz com que aconteça o quê? AM seja igual, seja congruente a MC. Assim como BM será congruente a MD. Ok? Não são congruentes os 4. Eles se dividem ao meio, de forma que aqui dividido ao meio faz com que essa parte seja congruente a essa parte. E essa parte seja congruente a essa parte. Certo? Então vamos colocar aqui que a quarta propriedade nos dá o quê? Que AM é congruente a MC. E BM é congruente a MD. Certo? Essas são as características de um paralelogramo. Existem as características específicas do retângulo, do losango e do quadrado.